Seja muito bem-vindo ao Pitaco Futebol Clube, meu nome é Murilo e hoje eu queria falar com você sobre a violência no futebol, ilustrando por dois casos recentes que aconteceram em Minas Gerais. O primeiro deles, uma suposta agressão do zagueiro Hever a um torcedor cruzeirense de apenas 13 anos de idade. E o outro, de um arquiteta cruzeirense que foi até o estádio do Atlético, a trabalho, tirou uma foto fazendo 6-1 na frente do estádio e isso trouxe uma série de repercussões negativas aí na internet. Você conhece esses casos? Comenta aí o que você achou da postura do Atlético Mineiro, dos torcedores, dos envolvidos no caso. Quero saber a sua opinião. Te peço para você curtir nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Queria também aqui começar contando então de forma geral como foram esses casos, começando pelo zagueiro Hever. O Hever estava com sua família indo viajar de férias no aeroporto de Belo Horizonte. E aí chegou um garoto, pediu para tirar uma foto, e aí nós temos a partir de aqui duas versões da história, uma do Hever e uma da família do garoto. Começando pela da família do garoto. O garoto fez o 6-1 quando ia tirar a foto, que era uma zoação com o zagueiro Hever. E aí o que aconteceu? O Hever, supostamente, pela versão da família, teria torcido o dedo do garoto, o pai do menino então foi para cima e aí deu uma confusão. Pela versão do Hever o Hever simplesmente disse que não ia tirar a foto, não agrediu ninguém. E aí o pai do garoto foi para cima do Hever e aí gerou uma confusão. Então a gente não sabe qual é a verdade, tem que esperar a polícia investigar e dar a versão final dos fatos. Então nós vamos analisar o desdobramento disso. Na briga em si, porque a gente não tem como saber ainda o que é a verdade. E também o caso, então, da arquiteta. Ela é uma arquiteta, funcionária pública, foi fazer uma vistoria no estado do Atlético. Chegou lá, fotinha com 6-1, postou na rede social, né, chamando o estádio de galinheiro. Isso gerou uma série de repercussões do Atlético enquanto instituição e também de alguns torcedores. Então eu queria separar aqui a reação do Atlético Mineiro quanto instituição e da torcida do Atlético Mineiro, de alguns torcedores, não de toda a torcida, obviamente. É importante separar isso. Começando pelo caso da arquiteta. O que o Atlético Mineiro como instituição fez? Postou uma nota de repúdio e pedindo punição ao empregador para o seu empregado, porque o Atlético se sentiu lesado com aquilo que aconteceu. O Atlético tem direito de fazer isso? Eu acho que tem. Eu faria? Não, eu discordo porque eu acho que isso é muito pequeno para o Atlético. Um torcedor cruzeirense tira uma foto de 6-1 e o Atlético se sente tão ofendido assim, a ponto de pedir punição, a ponto de postar em rede social sobre o assunto. Eu acho que isso é muito pequeno. O Atlético é campeão brasileiro atual, é atual campeão da Copa do Brasil, levou tríplice coroa. É muito pequeno. O Atlético é muito maior do que isso. É um torcedor fazendo uma brincadeira que é feita há 10 anos em Belo Horizonte. Para quem não sabe, isso é alusão àquela goleada que o Cruzeiro deu no Atlético Mineiro em 2011, de 6-1. Então, assim, o Atlético vai ficar ofendido a esse nível, porque um torcedor cruzeirense fez uma zoação de um negócio de 10 anos atrás. Hoje, o Atlético é um multicampeão no ano. Então, assim, é uma coisa muito pequena para o Atlético se ofender com isso. Mas, tem direito? Tem. Ele fez de uma forma legal, pediu ao empregador ali uma punição. E a gente vai ver se o empregador vai punir o mesmo, o funcionário. A gente vai descobrir isso nos próximos dias. E aí teve a reação de alguns torcedores que pegaram a imagem, né, da pessoa, colocaram o endereço dela, o telefone dela e começaram a vazar isso na internet. E isso viralizou. Então são dois comportamentos diferentes. E voltando então para o caso agora do garoto. Qual foi a postura do Atlético? Postou uma nota falando que está do lado do Hever e que aquilo foi uma agressão não só ao Hever, mas a toda a massa atleticana. E aí, qual foi a reação de alguns torcedores? Chegaram a mandar mensagem para a família do garoto, ameaçando a família. Mandou lá mensagem de texto ameaçando familiares do garoto. Bom, o que eu acho aqui então da postura do Atlético, que é uma coisa, e dos torcedores, de alguns torcedores, que é outra coisa. Eu acho que o Atlético, no caso lá da arquiteta, fez ok. Eu não faria, mas eu acho que está no direito dele. Agora, no caso do garoto, eu acho que o Atlético errou. Porque na hora que ele posta que aquilo é um problema que está realmente afetando não só o Hever, mas toda a massa, aquilo pode inflamar pessoas a fazer bobagem. E a gente sabe que o futebol, infelizmente, no meio, né, do futebol, tem muita gente que está pro lado da marginalidade e faz loucura por causa de time de futebol. Então quando o Atlético posta esse tipo de coisa, tem que ter mais consciência do que isso pode causar nas pessoas. Tanto que tiveram torcedores, que é outra parte da história, mandaram mensagens ameaçando a família do garoto por causa de uma foto de 6-1. E aí, quem está certo e quem está errado nessa história? Eu acho que é muito difícil a gente só ficar aqui como juiz falando quem é que está certo e quem é que está errado. Mas do meu ponto de vista, todo mundo que ficou vazando o dado pessoal da torcedora cruzeirense porque ela fez 6-1, e, obviamente, os torcedores que mandaram mensagem ameaçando a família do garoto que fez o 6-1 por Hever,
Tá todo mundo errado e isso faz parte daquilo que é a violência no futebol. A gente sabe que, infelizmente, não são episódios isolados. E esses, até o momento, ficaram só na internet. Mas quem vaza o dado de uma pessoa, como a torcida do Atlético fez, né, não toda a torcida, alguns torcedores vazaram e ficaram viralizando o endereço da pessoa, tem que entender que isso tem um risco de alguém lá e fazer uma bobagem contra a família dessa pessoa. E você vai querer ser responsável por isso? Você vai querer esse sangue nas suas mãos? Porque acontece isso no futebol. Infelizmente, as pessoas às vezes matam por causa do futebol e você vai ficar vazando endereço de outra pessoa por causa que ficou ofendidinho por uma coisa de 10 anos atrás. Isso não é nada maduro. Isso é pior do que uma criança da quinta série faz lá bullying com os amigos dele. Isso é uma coisa totalmente descabida, desproporcional. Zoa ela de volta, faz lá um 9-2 com o Atlético Mineiro, gosta de zoar o Cruzeiro. É uma coisa proporcional que a pessoa fez. Não tem nada a ver pegar o endereço pessoal da pessoa e sair vazando por aí. E outra, quem pegou e mandou mensagem realmente ali ameaçando a família do garoto, isso aí já é marginal, tem que ser preso. A polícia tem que ir atrás dessas pessoas. E o torcedor fanático, apaixonado pelo seu time, tem que entender que a zoação, que a brincadeira, ela também tem limite. A partir do momento que você começa a trazer perigo para a vida de outra pessoa, você tem que parar por ali. Não tem que vazar o endereço de ninguém na internet. Não tem que mandar mensagem ameaçando ninguém. Porque são episódios como esse que, infelizmente, torna o futebol, não o futebol em si, o esporte, mas aquilo que está em torno, as torcidas organizadas, aquela questão de briga, de torcida, torna isso uma coisa menos atrativa para o esporte, faz o esporte perder adepto, faz o esporte às vezes perder investimento, patrocinador, muitas vezes por atitudes como essa, faz a mídia muito negativa em cima do esporte por causa de meia dúzia, que não consegue se controlar minimamente por causa de uma provocação. O Atlético fez um ano brilhante e não tem necessidade de estragar o ano em polêmicas tão vazias relacionadas à violência. O Atlético é muito maior do que tudo isso. E eu sei que a maior parte da torcida do Atlético não fez parte dessas coisas. Infelizmente, às vezes tem uma minoria que mancha, infelizmente, coisas muito positivas que o time está fazendo no ano. Torcedor, tenha cuidado. As coisas têm limite. Isso não serve só para o torcedor do Atlético, porque isso aqui envolve futebol. Todo time já passou por situações similares a essa. Isso aconteceu recentemente, né, com o Atlético, nós estamos falando sobre isso, mas atinge todo mundo. Violência está batendo na porta do futebol há muitos anos. Você não pode vazar o endereço de ninguém. Você não pode mandar mensagem ameaçando ninguém. Isso é criminoso. Vá aproveitar o momento mágico do seu time e comemorar. Você não tem que agredir ninguém para isso. Beleza? Um grande abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo.